Hebreus 10, versículo de número 36. Hebreus 10, 36. Nos diz assim a palavra do Senhor: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vamos ler todos juntos? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ó Deus, nós já oramos pedindo que o Senhor falasse conosco, já cantamos, e nessa hora mais uma vez nós declaramos que somos tão pequeninos, tão limitados para entender a Tua vontade, mas te agradecemos porque temos o Teu Espírito em nós, que Ele nos ilumine, nos capacite a entender o Teu recado, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Se você pudesse trazer um retrato da sociedade de hoje, dos nossos dias, qual seria esse retrato? Bem colorido, bem alegre, bem feliz, ou bem triste, acinzentado, sem cor, sem vida? A nossa sociedade ela tem algumas marcas muito significativas. Infelizmente, boa parte dessas marcas são negativas, não são positivas. Por exemplo, nós vivemos uma sociedade hedonista. O que significa isso? Uma sociedade em busca do prazer. Todo ser humano está sedento por prazer, por alegria. O problema é que a sociedade quer satisfazer esse prazer a qualquer preço, a qualquer custo. Esta é uma sociedade hedonista. Temos também uma sociedade pragmática. Aquilo que funciona é o que interessa. Se não funciona rápido, se não tem resultado rápido, não serve. Não é assim nas empresas? Se o resultado não está sendo muito rápido, o funcionário não serve. Não se pensa a longo prazo, a maioria das vezes é a curto prazo. Esta é uma sociedade pragmática e para alcançar esses resultados não existem valores. Você pode fazer o que bem entender, desde que você consiga fazer aquilo que é pensado aí, ou programado, ou exigido. Então esquecem dos valores. Poderíamos pensar na própria educação, como nós temos uma educação pragmática. Vou dar o seguinte exemplo: o que nós buscamos para os nossos filhos? Colocá-los numa escola que vai prepará-los para passar no vestibular. Não é isso? Eu quero colocar naquela escola, porque ele vai sair dali e vai passar em qualquer faculdade. É claro que a gente precisa de que os nossos filhos estejam preparados para prestar o vestibular. Só que o grande problema é que essas escolas não estão interessadas em formar o cidadão. O cara sai de lá bom para vestibular, e ele vai entrar na faculdade. Ele até pode ir bem nas matérias, mas ele não será um cidadão. Se a família não trabalhar, se a igreja não trabalhar, ele apenas será doutor na sua área, mas não será um bom cidadão, porque ele não foi educado nos princípios, nos valores éticos, morais e até espirituais que ele poderia ser. Temos uma sociedade relativista, pluralista, ou seja, não há uma verdade absoluta, ou há várias verdades, eu não preciso de uma só. Todos os caminhos levam a Deus, é o que dizem por aí. Quando a gente sabe que não é assim, só há um caminho, ou o caminho que leva a Deus, que é Jesus. Mas a nossa sociedade diz que tudo é verdade ou tudo é mentira, não é isso? A Bíblia é verdade, mas também pode ser mentira. É isso que as pessoas pregam ou acreditam por aí. Nós também temos uma sociedade fundamentada na internet. Podemos lembrar que
Os nossos jovens, os nossos adolescentes, até crianças, essa geração Google, não que nós também não sejamos, né? Somos influenciados também pela geração da internet, do Google, mas os mais novos ainda mais. É uma geração que conhece várias coisas, vários assuntos, mas sem profundidade. Por quê? Porque tudo é notícia rápida. Aliás, quem tem hoje o costume de abrir o jornal, de comprar o jornal na banca, ou de receber em casa e ler o jornal, matéria por matéria? É mais fácil entrar na página do UOL, do Terra, IG, e você lê lá rapidinho, e as notícias que te interessam você dá uma aprofundada. Senão você passa rápido, já sei o que está acontecendo no mundo em poucos segundos. E a gente tem muitas informações, mas sem profundidade, sem qualidade. É o que a internet tem feito com a gente, os meios de comunicação. Não há profundidade, não há intimidade. É o que está acontecendo aí por conta dessa geração influenciada pela internet. Também somos influenciados pelo fast food. Tudo rápido, comida rápida, tem que funcionar, não dá para esperar, eu não tenho tempo. O tempo é muito valioso, eu preciso comer rápido. E a gente quer tratar Deus dessa mesma maneira, quer as coisas para ontem. Não tem paciência de esperar, não persevera, porque Deus tem que me atender hoje, já está atrasado. É isso que muitos pensam. E somos também uma sociedade influenciada pelo e-mail, pelo celular, pelos meios de comunicação impessoais. Aliás, é mais fácil se comunicar de maneira impessoal do que pessoal. Vou dar um dado interessante. A Renata trabalha numa escola e a diretora era psicóloga, é formada em psicologia, já atendeu bastante, e ela certa vez contou algo muito interessante. Ela estava atendendo um paciente, um jovem, um adolescente, e já era a terceira sessão e o adolescente não abria a boca. Ele ficava mudo, ele entrava no consultório dela e ficava calado. Daí essa mulher teve a seguinte ideia: eu vou ligar para ele. E na frente dele ela pegou o celular dela e ligou para o celular dele. E começou a perguntar para ele tudo que ela tinha perguntado antes. E pelo celular na frente dela ele falou tudo. Tudo que ela precisava ouvir. Tamanho é a dependência que o jovem tem do celular, da internet, do Facebook. Não sabe se relacionar pessoalmente, mas por essas vias é mais fácil. E a gente acreditava, a sociedade toda acreditava que com todos esses benefícios, porque essas coisas não são de fato ruins, elas são boas. O problema é que foi levado a um extremo, influenciou demais a nossa sociedade. Nós estamos num círculo vicioso, nós dependemos hoje de um celular, nós dependemos de um e-mail. Quando há pouco tempo eu não precisava de celular. E a nossa ideia é, vai sobrar mais tempo. O celular vai me deixar com muito mais tempo, o e-mail me deixa com muito mais tempo. Isso não é verdade. Falta tempo para o lazer, falta tempo para dedicar-se mais na igreja, falta tempo para a família, falta tempo para prestar atenção, estudar os valores de Deus, estudar os valores éticos e morais para que a sociedade seja melhor. Nós realmente estamos vivendo num círculo vicioso muito perigoso. Mas o mundo é o mesmo desde que foi criado. Aliás, não desde que foi criado, desde que o pecado entrou na humanidade. Desde o tempo de Adão nós temos problemas de relacionamentos. Desde o tempo de Adão e Eva, quando eles resolveram cometer aquele erro, o pecado, a queda da humanidade, a sociedade nunca mais foi a mesma como deveria ser. Quando a gente olha para essa carta, a carta aos Hebreus, essa carta foi escrita provavelmente no ano 60, aliás, na década de 60 da era do Senhor, do ano do Senhor. Muito provavelmente antes do ano 70, da destruição do templo. Por que nós acreditamos assim? Porque ela fala demais as coisas do templo. A ideia é que o templo ainda estava construído na época em que ela foi escrita. O templo foi destruído no ano 70 pelos romanos, e essa carta deve ter sido escrita antes do ano 70. E se for no ano 60 ou de 60 a 70, a perseguição era duríssima por conta de Nero. Ele já havia mandado matar os dois grandes líderes da igreja, Pedro e Paulo,
E a situação era realmente muito delicada. Eu queria que você acompanhasse, nós lemos o verso 36, eu queria que você acompanhasse um pouquinho a partir do verso 32. Vejam só o que diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A situação aqui é de muita perseguição, de muito sofrimento, a ponto de perder seus bens por ser crente. Você imagina, você trabalha a vida inteira para ter os seus bens, para ter a sua casa, para ter algo melhor para a sua família, e porque você recebeu Jesus no coração, você perde todos os seus bens. Tamanha era a perseguição, mas muito pior do que isso, você estava arriscado a perder sua própria vida, ou a vida de um dos seus familiares. Haviam pessoas morrendo por amor a Jesus naquele tempo, e isso enfraquecia a igreja, isso trazia confusão na mente das pessoas. Se a nossa sociedade hoje é tão ruim, com tantas leis que nós temos, com tantas autoridades que temos, imaginem uma autoridade apenas, imperando, dominando e fazendo o que bem entender, como eram os romanos, cruéis romanos. E a igreja sofrendo, por um lado sendo perseguida pelos romanos, por outro a igreja sendo perseguida pelos judeus. A situação era bastante delicada. Isso estava enfraquecendo, entristecendo o coração da igreja. E por isso o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi quem escreveu, possivelmente alguém muito ligado a Paulo. Existem várias especulações, e o mais próximo deles, pela maioria dos estudiosos, seria Barnabé, o companheiro de Paulo, porque a linguagem é muito paulina, mas tem características que não estão nas cartas de Paulo. Então, possivelmente alguém ligado a Paulo, mas muito mais do que o autor. O autor dessa carta, na verdade, é o Espírito de Deus, que levou um homem a alertar a igreja, a orientar a igreja como suportar a tribulação. Eu queria então falar com você de maneira muito rápida sobre essa lição para a gente. Como suportar a tribulação dos nossos dias? Todos nós temos tribulações. E como nós podemos então suportar as tribulações da nossa vida? Primeira lição que a gente aprende no texto é que para suportar a tribulação a gente tem que ser perseverante. O texto do verso 36 diz: com efeito tendes necessidade de perseverança. E essa palavrinha perseverança, ela não tem no nosso português. Não há como ter uma palavra portuguesa para descrever a ideia do texto. A ideia é muito mais ampla do que perseverança ou paciência, dependendo aí da sua versão, da sua tradução. A palavra perseverança usada aqui, ela era utilizada para aquele soldado que suportava a batalha até o fim. Ele não arredava o pé da batalha até sair vitorioso. Imagine você numa guerra e você só vai sair dali enquanto você conseguir a vitória. É essa firmeza, esse suporte, esse desejo de guerrear, de lutar, de vencer, de voltar vitorioso, é a ideia da perseverança. Os gregos usavam também essa expressão para aquela plantinha que crescia num ambiente totalmente desfavorável. Isso era muito conhecido dos judeus. Basta lembrar o deserto do Negueb, conforme diz o Salmo 126, aquela sementinha que crescia num deserto, porque uma vez no ano vem uma torrente e transforma o deserto em jardim, e aquela planta persevera e não morre, e continua firme por um bom tempo. É a ideia de perseverança. A ideia de perseverança é de resistir, de ter capacidade para morrer por alguém, e por isso ela foi muito usada para os crentes na época das perseguições. A capacidade que Deus dava para a pessoa morrer por Jesus, ou por amor a Jesus. E no Novo Testamento ela aparece 45 vezes, e é interessante que ela pode ser traduzida como perseverança, como paciência, como firmeza, como suportar alguma coisa, mas ela tem algumas coisas assim bastante relevantes. Por exemplo,
Perseverança usada aqui está totalmente ligada à tribulação. Totalmente ligada à tribulação. Se você abrir em Romanos, não precisa fazer isso, mas Romanos 5, verso 3, diz o seguinte: a tribulação produz perseverança. É a tribulação que Deus permite chegar até a gente, que vai produzir em nós essa perseverança, que é algo crucial na vida do ser humano ou do crente em Jesus. Também ele está ligado à fé. Tiago, capítulo 1 de Tiago, diz que a provação da vossa fé produz perseverança. Essa palavra está ligada à esperança. Romanos, capítulo 15, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência ou perseverança e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A nossa esperança, ela só acontece quando há perseverança na hora da tribulação, na hora da dificuldade. E está ligada também ao porvir, e não ao momento de hoje, ao agora. Quando lemos a ideia de perseverança, é você olhar e saber que amanhã Deus tem outro dia para a sua vida. Amanhã Deus tem um dia muito melhor, porque Ele tem a vida eterna para te dar. E Jesus disse isso em outras palavras, lá no Lucas capítulo 21, quando Ele estava falando das últimas coisas. O Senhor Jesus diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Em outras palavras, o Senhor Jesus está preparando a igreja e dizendo: igreja, vocês vão ter que passar pela tribulação, mas nem um fio da vossa cabeça será perdido. E aí ele cita esse verso ou essas palavras: e a vossa perseverança, ou é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Em outras palavras, ou para uma outra igreja, ele diz: sede fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. A perseguição, a perseverança, o sofrimento faz parte, mas a perseverança deve estar presente na vida da igreja, na vida do crente. O que é interessante é que a expressão, a palavra grega perseverança, ela significa, vem de duas palavrinhas gregas, e significa literalmente ficar embaixo de alguma coisa. Imagine você, o mundo está caindo ao seu redor e você está ali quietinho embaixo de alguma coisa, ou embaixo desse mundo que está caindo na sua cabeça. Tragédias estão acontecendo ao seu redor e você fica ali quietinho. No entanto, a ideia é: você não está ali quietinho, com braços cruzados, passivamente dizendo: deixa o mundo cair na minha cabeça. Não é essa a ideia. A ideia é: eu estou quieto porque eu sei que Deus tem algo muito melhor para mim depois desse momento. Depois dessa tribulação, depois desse momento difícil, Deus vai me dar um livramento muito maior. Então ela não é algo assim passivo, ela é algo ativo. A ideia é: Deus vai conceder alguma coisa muito mais especial depois que passar a tribulação. Essa é a ideia de perseverança. E a palavra perseverança, nos tempos bíblicos, ela era tão importante que um homem chamado Crisóstomo, um dos pais da igreja, vejam como ele define essa ideia de perseverança. Ele diz assim: a perseverança é a raiz de todo bem, é a mãe da piedade, é a fruta que nunca murcha, é a fortaleza que nunca é tomada, é o porto que não conhece tempestade, e nada pode abalar, nem o homem, nem o maligno pode tirar de nós a perseverança. Essa é uma das doutrinas mais importantes de toda a Bíblia, a perseverança dos santos. Mesmo com toda a nossa falha, mesmo com toda a nossa limitação, mesmo com todas as nossas dificuldades, nós venceremos, e ninguém pode nos tirar do amor de Deus. Ninguém pode tirar a coroa incorruptível e inacessível que está preparada nos céus para nós, crentes no Senhor Jesus. Por quê? Porque muito mais do que a nossa perseverança, Deus persevera no nosso lugar. Quando você desiste da vida, quando você desiste de uma situação delicada que você está enfrentando, Deus não desiste de você, e Deus vai até o fim. A grande prova disso, eu queria que você virasse a página da sua Bíblia. Você está no capítulo 10, certo? Nós vamos para o capítulo 12, depois a gente volta aí para o 10. Capítulo 12, verso 1, vejam o que diz lá: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. De novo a palavrinha aqui. Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou ou perseverou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, verso 3, considerai, pois, atentamente aquele que de novo suportou, perseverou, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque Jesus perseverou por nós. Jesus suportou a cruz, Jesus suportou as dores mais difíceis do ser humano, por amor a mim e a você. E por conta disso nós somos mais do que vencedores. Nada pode abalar a igreja, nada pode calar a igreja, nem as portas do inferno podem contra a igreja, porque a igreja está selada pelo sangue de Jesus. A igreja está capacitada porque Jesus suportou todas essas dificuldades para que a igreja fosse mais do que vencedora. A primeira lição que o autor aos Hebreus coloca para a gente é: e se você quer, sem dúvida alguma, enfrentar a tribulação, você precisa perseverar. As coisas não são tão simples como parecem ser. Não existe uma receita rápida de ir em lugares milagrosos e dizer: lá naquele lugar tem aquela oração forte, lá naquele lugar tem aquele profeta, que o que ele fala sobre nós vai acontecer e os nossos problemas vão acabar. Ou também não existe aquela ideia de que a vida cristã é uma vida sem problemas. Isso é mentira. O Senhor Jesus diz que no mundo nós passaríamos por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, ele diz. Em outras palavras, tem de bom ânimo, perseverem, suportem, porque eu suportei e eu venci, e nele nós somos mais do que vencedores. É essa a ideia que a Bíblia ensina. Para a gente vencer a tribulação dos nossos dias, a gente precisa perseverar. Segunda lição que o texto nos dá no verso 36: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A segunda lição é fazer a vontade de Deus. Perseverar, ter paciência, esperar, suportar, estar firme, mas também fazer a vontade do Senhor. O texto ensina que nós precisamos fazer a vontade de Deus. E como eu vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço a vontade de Deus? Qual é o meio para conhecer a vontade de Deus? É a Bíblia, a palavra de Deus. Quem dera a igreja evangélica mundial, não digo nem nacional, pudesse conhecer cada dia mais essa palavra santa, bendita, poderosa, pudesse perceber que essa palavra, quando é ministrada ao coração, quer seja da menor criança, ela faz um barulho no mundo tremendo. Nós não temos como medir o impacto que o mundo terá, porque os nossos filhos estão ouvindo essa palavra, porque os nossos filhos estão experimentando essa vontade de Deus, que é ensinada em casa e na igreja. Nós não temos como medir aquilo que Deus pode fazer no meio da igreja, quando a igreja se prostra em adoração e louvor e submissão à vontade de Deus. Deus pode fazer um barulho tremendo. E é interessante que o texto diz: fazer a vontade de Deus, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Em outras palavras, é muito interessante que o texto não está dizendo apenas pensar em fazer a vontade de Deus, também não está dizendo desejar fazer a vontade de Deus, mas é fazer, é tomar uma decisão: a partir de hoje eu quero fazer a vontade de Deus a qualquer custo. Mesmo que eu tenha que perder o meu emprego, mesmo que eu tenha que perder o meu namoro, mesmo que eu tenha que perder tudo nessa vida, eu quero viver fazendo a vontade de Deus. Ou segundo o nosso missionário Simonton, que trouxe aqui a igreja para o Brasil, eu quero viver no centro da vontade de Deus, porque lá é o melhor lugar para se estar. Mesmo que ele teve que perder convites maravilhosos, mesmo que ele teve que perder todo o conforto dos Estados Unidos da sua época, ele ainda assim esteve no centro da vontade de Deus. Eu aprendi algo com um dos professores lá do seminário, aliás, que é conhecido também de nossa igreja, o pastor Peneiras. Ele dizia o seguinte: se você estiver num lugar que Deus não quer que você esteja, você vai trazer maldição para a sua vida e para a vida da sua família.
Quando você não está no centro da vontade de Deus, você vai trazer maldição para a sua vida, maldição para os seus queridos. Portanto, fazer a vontade de Deus é algo importantíssimo para alcançar as promessas do Senhor. É fazer também com alegria. Davi, no Salmo 40, ele diz assim: agrada-me fazer a tua vontade. Não é fazer a vontade de Deus assim, que droga, agora eu tenho que fazer a vontade de Deus, senão Deus não vai me abençoar. Não é essa a ideia. A ideia é ter alegria nas coisas de Deus, ter prazer nas coisas do Senhor. É saber que eu não vou frequentar tais lugares, eu não vou ingerir algumas coisas que não fazem bem para mim e trazem mau testemunho para o próximo, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. E assim eu vou trazer bênção para a minha vida e para a vida de quem estiver ao meu redor. Eu estava vendo, acho que ontem, passou na TV a cabo uma matéria sobre a tragédia lá do Rio Grande do Sul. Quanta tristeza, quantos pais chorando, quantos pais ali se derramando naquele estádio com tantos corpos de jovens tão bonitos que poderiam estar em qualquer lugar. Um professor dizendo: eu perdi 27 alunos de agronomia, não sei mais quantos de outras matérias, e começou a dar o relato de quanta gente ele perdeu, jovem, cheio de vida, mas que experimentou maldição. A questão é, será que eles estavam fazendo a vontade de Deus? Eu não quero dizer que Deus ali puniu a vida deles porque eles estavam numa balada, não quero dizer isso. Deus é o juiz, ninguém pode julgar. No entanto, a gente sabe que se a gente está no lugar certo, na hora certa, a gente tem bênção. Mas o lugar errado, na hora errada, a chance de ter problemas é muito mais grave, é muito mais séria. Fazer a vontade de Deus é algo importantíssimo, até porque nós não temos mais o livre-arbítrio. As pessoas confundem muito essa ideia de livre-arbítrio. Livre-arbítrio foi perdido quando Adão e Eva pecaram. Arbítrio significa vontade. Uma vez que eu sou pecador, a minha vontade é sempre para o mal. Deus me livra dessa vontade maldosa quando Ele coloca o Espírito no meu coração. E aí Ele começa a me tirar da lama e eu começo a aprender o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Nós temos a livre ação, mas não mais o livre-arbítrio. O nosso arbítrio, a nossa vontade está escravizada para o mal. Eu já dei vários exemplos e posso repetir. Nós somos como uma folha nas mãos de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos sempre com Ele, nas mãos dEle. Uma vez que eu não aceito isso, que eu não quero andar nas mãos de Deus, o que Ele faz? O que Ele fez com Satanás? Ele jogou Satanás no abismo? Claro que não. Satanás se achou autossuficiente. Autossuficiente? Não anda. Anda sozinho. Esse é o escarnecedor do Salmo 1. Acha que não precisa de Deus. Se você acha que não precisa da vontade de Deus na sua vida, ele simplesmente vai falar: então tá, anda sozinho. A nossa vontade é sempre para o mal, é sempre para o pecado. Se você faz alguma coisa boa, não se vanglorie. Quem te levou a fazer foi Deus. Ou por graça comum, se você não é crente, ou se você é crente, é porque é pelas obras. Nós somos salvos para boas obras, como Paulo escreve aos crentes de Éfeso. Por isso Jeremias diz: o coração do homem é enganoso. Nosso coração está cheio de vontade maligna. Nós falávamos numa programação dos jovens lá no Pastor Evandro, e eu dizia o seguinte: um dos meus professores certa vez disse isso, eu achei muito marcante. Qual foi o homem mais próximo da nossa realidade aqui, da nossa lembrança? Qual foi o homem mais cruel que já surgiu na face da terra? Alguém quer arriscar? Hitler. E o meu professor dizia o seguinte: se Deus não cuidar do nosso coração, você pode se tornar um pior do que Hitler. Porque a mesma maldade que estava no coração do Hitler está no coração até mesmo de uma criancinha, de qualquer ser humano, que é chamada pecado, transgressão da lei de Deus. Se Deus não cuidar da sua vida se despedaça em qualquer área e você pode se tornar a pessoa mais cruel que já pôde existir. Por isso vale a pena viver e fazer a vontade de Deus, aliás, estar no centro da vontade de Deus, porque Paulo, quando fala da vontade de Deus, ele diz lá em Romanos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, primeiro para Deus,
agradável primeiro para Deus e perfeita para o Senhor. E a ideia de perfeito é completo. Se eu estou na vontade de Deus, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, conforme Davi diz. Primeira lição para então enfrentar a tribulação é perseverar. A segunda é fazer a vontade de Deus. E a terceira é alcançar as promessas de Deus. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A palavra, a expressão promessa, na Bíblia, ela é uma das mais importantes. Aliás, em Hebreus, ela é a chave para entender o livro dos Hebreus. Vou dar um exemplo. A expressão promessa aparece 53 vezes no Novo Testamento. Das 53 vezes, 15 vezes só em Hebreus. Um dos temas da carta aos Hebreus é a promessa de Deus. Deus tem promessas. Deus é um Deus de promessas. É isso que Ele quer lembrar à igreja. Deus tem promessas maravilhosas para a vida do crente. E interessante que a ideia de promessa dividiu a interpretação bíblica. Há algum tempo atrás, a interpretação bíblica era fundamentada na aliança de Deus com o homem. Depois surgiram outros estudiosos e entenderam que a interpretação deveria ser baseada no reino de Deus. Até chegar um outro estudioso que definiu e fechou o assunto dizendo: é o reino e a aliança, porque é a promessa do Messias. Toda a Bíblia está centralizada na promessa de Deus, a promessa do filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O Messias prometido, aquele que ia fazer um divisor de águas no mundo e na nossa vida. Antes de Jesus, depois de Jesus. Interessante é que essa promessa, ela é inquebrável. A palavra promessa, ela dá uma ideia de algo inquebrável, de algo inviolável, como que, se Deus prometeu, Ele sem dúvida alguma vai cumprir. A dificuldade nossa é a seguinte: saber o que realmente Deus prometeu ou o que Ele não prometeu. Estão dizendo um monte de coisa aí sobre promessas de Deus, não é verdade? Eu já falei aqui algumas vezes. Tem alguém da minha família, da família do meu irmão, a cunhada dele, que ela já frequentou todo tipo de movimento que você já imaginou, evangélico e não evangélico. Ela nasceu com uma deficiência, nasceu cega, e a mãe dela sempre levava ela nesses movimentos que prometiam cura. O resultado, hoje ela é uma menina aí de 30, uma jovem de 30 anos mais ou menos, e ela está totalmente revoltada com Deus, porque na cabeça dela Deus é um mentiroso. Deus prometeu que curaria da cegueira e ela ainda está cega. Acontece que foi Deus que prometeu? Para a gente saber o que Deus prometeu é a Bíblia. A Bíblia é a base, só as Escrituras nos diz a reforma protestante. Eu não preciso mais de ninguém me falar sobre o que é ou o que não é para ser. A Bíblia já definiu tudo que eu preciso para viver bem, viver ao lado do Senhor. E Deus tem promessas na Bíblia para cada área da sua vida. Aliás, a vida se resume, eu quero terminar falando um pouco sobre isso bem rapidinho. A vida nossa se resume em 3 áreas. A área cultural, o que é isso? O que é cultura? Aquilo que um povo produz, aquilo que nós produzimos. A área cultural engloba trabalho e estudo. Deus tem bênção para você no seu trabalho, no seu estudo, bênção que você nem pode imaginar. Deus quer te abençoar nessa área. Deus quer te fazer feliz nessa área, desde que você ande conforme a lei do Senhor. Tudo quanto fizer será bem sucedido, se tiver prazer na lei, nos diz o Salmo 1. Promessa de Deus: tudo que você fizer vai ser bem sucedido, desde que seja na lei do Senhor. Fora da lei do Senhor não tem a promessa de Deus de jeito algum. Então, uma das áreas, a área social, aliás, a área cultural, a área de trabalho e estudo, Deus quer te dar bênção. Mas se você não se dedicar no estudo, se você quiser passar colando, você não vai ter só um probleminha hoje na sua escola, na sua faculdade. Você vai ter um problema profissional lá no futuro. Se você se dedicar, Deus vai te dar bênção sem medida nessa área. Mas Deus também quer te abençoar numa outra área que você tem, que todos nós temos, que é a área social, o relacionamento com as pessoas, principalmente com os nossos familiares. Deus quer te dar bênção. Deus quer te fazer feliz no seu casamento. Deus quer te fazer feliz na relação com os filhos. Deus quer te fazer feliz com as pessoas que estão ao seu redor.
Deus quer te satisfazer nessa área, desde que em tudo você ande temendo ao Senhor de acordo com a lei do Senhor, conforme diz o Salmo 127, 128, Salmo 1 e tantas outras promessas condicionais que Deus nos dá. Mas Deus quer também te fazer feliz no relacionamento com Ele, e esse é o mais importante, ou a mais importante área da nossa vida. Daí eu volto lá na frente. A nossa sociedade está uma tremenda bagunça, porque ela está sedenta por Deus. As pessoas até têm dinheiro, têm emprego, têm família, mas não têm Deus. Se elas não têm Deus, elas não têm nada. Tudo é vaidade, nos diz o profeta e rei Salomão. A vida sem Deus é uma tremenda vaidade. Você pode ser bem sucedido no seu trabalho e no seu estudo, você pode ser bem sucedido com as pessoas ou com a sua própria família, mas se você não for bem sucedido com Deus, você é o mais infeliz de todos os homens. Você é um coração cheio de sede, e você vai procurar matar essa sede em coisas que não condizem, que não agradam a você, a Deus, e que podem trazer malefícios para a sua vida. Como é que a gente deve se portar então diante desse mundo tão atribulado, diante de tantas tribulações? O texto é muito claro: com efeito tendes necessidade de perseverança. Persevere. Não desista da sua família, não desista dos seus queridos, não desista de lutar no seu trabalho, não desista das promessas de Deus, mas para alcançá-las, faça a vontade de Deus. Viva no centro da vontade de Deus, porque nós temos um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Jovem, não se desespere, não trate o seu relacionamento com quem quer que seja como um fast food, como algo que tem que ser rápido. Não é assim. Deus tem alguém preparado para você, no momento certo, para o seu casamento, para a sua família. Deus tem um trabalho para você, Deus tem bênção sem medida. Não precisa queimar etapas. Viva no centro da vontade de Deus, e as promessas de Deus vão acontecer na sua vida de maneira surpreendente, porque a gente tem um Deus que faz grandes coisas, e por isso nós estamos alegres. Que Deus esteja abençoando a nossa vida e que vivamos no centro da vontade do Senhor. Oramos.